Introdução: o impacto do pecado no corpo humano. Hoje vamos estudar como o pecado afetou profundamente o ser humano, não apenas na alma e no espírito, mas também no corpo físico. Desde o relato de Gênesis, vemos que o pecado trouxe separação de Deus, culpa e depois morte física. O homem, criado à imagem de Deus, experimentou pela primeira vez o medo, a vergonha e a decadência física. A Bíblia nos mostra que a transgressão de Adão e Eva teve efeitos imediatos. Perderam a comunhão com Deus, Gênesis 3:6-10, e a morte entrou na história da humanidade, começando pelo assassinato de Abel, Gênesis 4:8. A partir daí, a dor, o sofrimento e o envelhecimento passaram a fazer parte da experiência humana. O texto áureo de hoje resume essa verdade. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Da perfeição à morte. A decadência do corpo, Deus criou o ser humano perfeito, corpo, alma e espírito. Gênesis 1:30. E afirma que tudo o que Deus criou era muito bom. A harmonia entre o ser humano e Deus, com a natureza e consigo mesmo, era completa. Adão e Eva desfrutavam de uma existência plena, sem dor, sem medo, sem culpa. Mas o pecado rompeu essa perfeição. O que antes era vida e plenitude passou a ser dor, sofrimento e decadência física. A perda da árvore da vida, Gênesis 3:22-24, representa a perda do acesso à imortalidade. O corpo agora está sujeito ao envelhecimento, às doenças e, inevitavelmente, à morte. Eclesiastes 12:1-7. Mesmo hoje, muitas pessoas tentam negar o envelhecimento, criando um pavor irracional da velhice, chamado gerontofobia. No entanto, a Bíblia trata a velhice como honra e sabedoria. Levítico 19:32, Jó 12:12. Somos chamados a viver cada fase da vida com autenticidade, gratidão e temor a Deus. Eclesiastes 12:13. Responsabilidade humana. O livre-arbítrio permanece. Apesar das consequências do pecado, o ser humano continua sendo responsável por suas escolhas. O livre-arbítrio não foi destruído. Em Deuteronômio 30:19-20, Deus diz: escolhe, pois, a vida. A imagem de Deus no homem foi desfigurada, mas não aniquilada. Tiago 3:9. Ainda temos a capacidade de escolher o bem ou o mal. Usar nosso corpo para agradar a Deus ou para o pecado é uma decisão pessoal. Infelizmente, muitos escolhem caminhos que potencializam o sofrimento. Drogas, promiscuidade e desrespeito ao próprio corpo aumentam ainda mais os efeitos do pecado. As obras da carne, Gálatas 5:19-21, são destrutivas e levam à degradação física e espiritual. Os jovens e adolescentes são especialmente vulneráveis, e os pais têm a responsabilidade de orientá-los no temor do Senhor. Efésios 6:4. Doenças e enfraquecimento. A realidade pós-queda. Com a entrada do pecado, o corpo humano passou a sofrer também com as enfermidades. Desde distúrbios simples até doenças graves, todos estamos sujeitos. Nem mesmo os servos fiéis estão isentos. Paulo deixou Trófimo doente, 2 Timóteo 4:20, e aconselhou Timóteo a cuidar da sua saúde frágil, 1 Timóteo 5:23. O corpo enfraquece com o tempo. Mesmo os mais fortes experimentam canseira e enfado, Salmos 90:10. As limitações físicas fazem parte da condição humana pós-queda, e não devem ser motivo de orgulho ou julgamento, mas sim de solidariedade e comunhão. A igreja é chamada a viver em unidade, cuidando uns dos outros. Gálatas 6:10. A esperança da glorificação. A boa notícia é que a história não termina com a decadência do corpo. Em Cristo, temos a promessa de redenção total, inclusive do nosso corpo físico. Romanos 8:23. Nosso corpo será transformado, glorificado, sem dor, sem morte e sem pecado. Em Filipenses 3:20-21,
Paulo afirma que nosso corpo abatido será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. O verbo usado é metaschematizo, ou seja, mudar de forma. Teremos corpos celestiais, imortais, perfeitos. Essa é a esperança que sustenta o cristão em meio às dores e enfermidades da vida presente. Em Apocalipse 21:4 está escrito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima." Conclusão geral. A lição de hoje nos leva a refletir sobre como o pecado impactou nosso corpo físico, mas também sobre a esperança maravilhosa que temos em Cristo. Mesmo que envelheçamos, adoeçamos ou passemos por dores, nossa esperança está firme. Um dia teremos um corpo glorificado, saudável e eterno. Que isso nos leve a viver com mais responsabilidade, gratidão e fé, usando nosso corpo como instrumento de honra ao Senhor.